nome é Maristela, eu faço parte da equipe da eSolidar. A eSolidar, para quem não conhece, é uma empresa portuguesa, mas que já atua no Brasil. Nós temos uma plataforma de impacto social, então nós ajudamos as empresas a comunicarem e a criarem ações de responsabilidade social. Hoje eu vou moderar aqui a nossa conversa sobre o papel da liderança na responsabilidade social empresarial. E antes da gente começar, né, como já é de costume, eu gostaria de agradecer primeiro a vocês, participantes, por estarem aqui gastando um tempinho do dia de vocês, da manhã, da tarde, para ouvir, para nos ouvir, né, para discutir conosco esse tema. Quero agradecer novamente a parceria do Instituto GESC. Esse é o segundo webinar que estamos promovendo em conjunto. Quem não conhece o Instituto GESC, eles têm uma missão muito nobre, né, que é fortalecer aí os diversos atores da sociedade civil, e eles, né, trazem esse debate, eles enriquecem, eles educam, né, principalmente os atores da sociedade civil e as pessoas, né, investidores sociais e enfim, quem participa desta temática. Também quero agradecer a presença do Luiz Carlos Gouveia, que é diretor executivo do Instituto EDP, do Silvio Dolinski, que é membro do Comitê Executivo e responsável pela área de insights sobre governança corporativa no Fórum Econômico Mundial, e também do Rui Ramos, que é empreendedor e CEO da eSolidar. Eles vão ser os nossos palestrantes hoje. Só homens, mas eu gostaria já de deixar aqui que nós já teremos, né, uma continuidade desses debates que estamos tendo em conjunto com o IGESC, e no próximo painel que nós vamos ter, será um painel só feminino, só com mulheres. Então, obrigada, Luiz, Silvio, Rui, vocês querem se apresentar para a gente começar? Maristela, bom dia, boa tarde, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, agradeço a eSolidar, ao Instituto GESC, ao Rui, ao Silvio, meu colega aqui palestrante, e claro que ao longo aqui da conversa eu vou poder falar mais sobre mim, mas só para realmente agradecer a oportunidade de estar aqui, em nome da EDP, eu agradeço. Obrigada, Luiz. Bem, Maristela, obrigado pelo convite e, igualmente, a Rui e Luiz, um prazer compartilhar com vocês aqui essa discussão. Bem, meu nome é Silvio, como já foi dito, eu trabalho no Fórum Econômico Mundial com a responsabilidade da relação com o setor privado na América Latina. Eu estou na organização há 7 anos e, antes disso, eu fiz uma carreira como diretor financeiro em uma empresa de cimento internacional. Eu sou originalmente de São Paulo. Ótimo. Rui? Olá, bom dia a todos, boa tarde aqui para Portugal, bom dia para o Brasil. Queria agradecer aqui ao Luiz e ao Silvio por terem aceito o convite para estarmos aqui hoje e debater sobre este tema, e queria também aproveitar para, desde já, dirigir uma palavra de agradecimento ao IGESC por esta parceria que está a continuar e que tem trazido bastante frutos para ambas as partes, e essencialmente para todas as pessoas que têm participado nestas iniciativas, que certamente têm dado por bem emprego o seu tempo por estes assuntos muito pertinentes que temos debatido, e hoje será certamente mais um dia super bacana aí para todos aprendermos um pouco e partilharmos também o nosso conhecimento. Mais uma vez, obrigado a todos os que estão a assistir, e vamos para a frente debater aí a responsabilidade social. Isso aí. Então, vamos começar um pouquinho falando, então, sobre a questão da liderança, né, no envolvimento da responsabilidade social. Aqui na eSolidar, a gente já identificou e nós já colocamos como pré-requisito para o sucesso da implementação dos nossos clientes, né, e, consequentemente, da nossa plataforma, que é importante o envolvimento da liderança da empresa, né? A gente entende aí, já percebeu, que quando a liderança
está envolvida, está ciente, né, da estratégia, da implementação de uma plataforma, a assimilação da estratégia pelos demais atores, né, pelos colaboradores, tende a ter mais sucesso, né, é mais fácil. Então, a gente também entende que muitas vezes a empresa, ela é o reflexo da liderança, né, o reflexo do posicionamento, das crenças dos seus líderes. E aí, como não seria diferente com a estratégia de responsabilidade social, né, assim como todas as estratégias, para que ela seja aceita, para que ela seja disseminada, é importante, então, esse envolvimento da liderança, desde da concepção, né, da ideia em si, da essência, até mesmo a participação no dia a dia. E aí eu queria ouvir primeiro um pouquinho do Silvio, né, então o Silvio abrir aí o nosso debate sobre o reflexo, então, desse posicionamento da liderança, né, e como que a liderança, ela pode dar, então, esse pontapé inicial, vamos dizer assim, para o desenvolvimento dessa estratégia de responsabilidade social. Marcela, obrigado pela contextualização, né, por colocar realmente essa questão da responsabilidade social empresarial enquanto a importância da liderança nesse processo. Veja, hoje em dia já não é suficiente, a sociedade já não aceita somente que as empresas procurem respeitar o meio ambiente, a dignidade das pessoas, os empregados. A expectativa, de maneira muito concreta, de todos os stakeholders das empresas é de que elas devem contribuir a melhorar a sociedade, em todos os seus ambientes e todas as suas áreas de atuação. Então, com isso, o que se está questionando já não é a licença de operação só das empresas, como há muito tempo se fala, mas é uma licença de operação realmente do nosso modelo econômico. E as empresas continuam tendo uma responsabilidade muito grande para o desenvolvimento da sociedade, assim como tem sido nos últimos 150 anos. E quando a gente pensa em construir realmente sociedades mais sustentáveis, mais inclusivas, o setor empresarial, o setor privado tem uma responsabilidade fundamental nesse processo. Se a gente pensar na visão tradicional, como eu fiz essa menção há 150 anos, se a gente pensar na visão tradicional econômica, desde a época de Adam Smith e Homo econômicos, o sistema que estava, de certa forma, subjacente nas empresas é que o patrão, o responsável da empresa, dito de uma maneira certa, um pouco irônica, o patrão sabia o que devia ser feito e os empregados não seguiam essa liderança. Então se criou um sistema de chicote, paus e cenouras, né? de incentivos e punições que funcionam naquele modelo tradicional. Mas as pessoas, principalmente na segunda metade do século XX, a gente começou a desenvolver um sistema muito mais baseado no respeito, que não funciona tão bem com as pessoas com medo de ser punidas ou com um incentivo mesquinho ou um incentivo pecuniário de curto prazo. Mas isso requer uma liderança que seja capaz, então, de canalizar a força criativa das pessoas, dos seus trabalhadores, de toda a sua cadeia de valor, para resolver problemas das pessoas, da sociedade. Ou seja, é isso que as empresas devem buscar fazer. Isso, quem determina, é a liderança da empresa. Quem é capaz de levar adiante esse processo de criar um propósito, portanto, é a liderança. E quando a gente se refere a um propósito, não é uma missão, um statement, algo colocado na entrada da empresa que diz o que a gente quer fazer no futuro. Na verdade, é todo um sistema baseado em processos de cultura corporativa, em valores, que pautam as decisões diárias e estratégicas das empresas. E tem alguns exemplos bárbaros nesse sentido. Aí eu já vou concluindo também. Tem uma empresa da Dinamarca chamada Novo Nordisk, que talvez muitos conheçam, que luta contra a diabetes. E tudo que ela fazia era vender insulina. Mas o propósito dela não é vender insulina.
o propósito é vencer a diabetes. Ou seja, então, no momento que está pensando nisso, ou seja, ela não vai procurar, ela não vai ser negligente em soluções que possam prevenir a diabetes e que vai diminuir as suas vendas de insulina posteriormente. Então, quer dizer, quando ela pensa num propósito realmente mais amplo, isso está baseado em valores da empresa, isso cria toda uma cultura corporativa, abre novas oportunidades para a empresa e conduz a que a responsabilidade empresarial está integrada ao modelo de negócio. Então, a gente já não fala mais de responsabilidade social empresarial, mas responsabilidade empresarial, porque passa a ser a única maneira como essa empresa faz negócio. Muito diferente de algumas empresas farmacêuticas, uma concreta, que recentemente foi um caso bastante conhecido nos Estados Unidos, que vendia analgésicos baseados em opioides. Então, o que ela procurava era vender esse analgésico, que as pessoas se viciavam e consumiam mais, e conduziu a toda uma crise enorme nos Estados Unidos de overdoses de opioides. Então, quer dizer, qual que é o propósito daquela empresa? Vamos vender o máximo possível do nosso remédio para lucrar. Versus uma outra, que também está no mesmo setor farmacêutico, e o que ela busca é eliminar a diabetes. Então, são maneiras muito diferentes. E isso vem da liderança. E isso não é criar um departamento de responsabilidade social corporativo alheio ao negócio, que, de certa forma, onde os gestores da empresa delegam para esse departamento o que essa empresa deve fazer na comunidade. Não. É integrar realmente, na maneira como a empresa trabalha, no seu modelo de negócio, uma contribuição à sociedade, tanto na parte do meio ambiente, como as pessoas, trabalhadores, toda a sua cadeia de valor e as comunidades. Perfeito, Luiz. Esse exemplo que você trouxe, inclusive, eu vi um documentário falando sobre essa indústria farmacêutica, né, e até os médicos, como eles se vendiam dando receitas descontroladamente, né, e aí a gente tem esse outro exemplo também, né, no mesmo segmento de uma empresa que está preocupada realmente em tratar a doença, né, de trazer uma solução. E exatamente isso, é o reflexo, né, da liderança, de como que ela, o que ela acredita, como ela se posiciona, quais são os seus valores, e a empresa, consequentemente, vai sendo uma extensão disso, né. É muito interessante. E é muito legal hoje a gente estar aqui com o Luiz, da EDP, né, que tem um case muito interessante para compartilhar conosco, né, Luiz? A EDP, ela é referência aqui em Portugal, é uma das empresas, deve ser a maior empresa de energia aqui em Portugal, e hoje também já está se tornando uma empresa referência no Brasil. E vocês, eu já vi alguns cases, né, li a respeito de algumas ações que vocês fizeram durante a pandemia, mas vocês têm uma história muito interessante. Compartilha com a gente, Luiz, o case da EDP, por favor. Claro, Maristela, e também eu me solidarizo e tenho muita identificação com tudo que o Silvio disse, porque o que ele disse é o que eu vivenciei e a EDP vivenciou aqui na prática, Maristela. A EDP está no Brasil há 24 anos. Dos 24 anos, eu trabalho na EDP há 20 anos. Então, eu posso dizer que boa parte dessa trajetória eu pude acompanhar e vivenciar com os meus próprios olhos. Sou engenheiro de produção mecânico, nunca tinha trabalhado com responsabilidade social, sempre trabalhei com estratégia, sempre trabalhei na presidência, então com a liderança na tomada de decisão nesses últimos 20 anos, né? E o que eu posso dizer, a EDP no Brasil, ela cresceu bastante, ela começou no Rio de Janeiro, no Sudeste brasileiro, e por 5 anos ela ficou no Sudeste, expandiu do Rio para São Paulo para o Espírito Santo, depois para o Mato Grosso do Sul, mas ficou ainda muito na região Sudeste, né? E eu falo isso porque depois da estratégia da EDP, como eu vou comentar, ela cresceu principalmente por causa da geração, e aí ela sai do Sudeste e vai para o Nordeste, sai do Nordeste e vai para o Norte, do Norte ela vai para o Sul. E aí o que acabou acontecendo? A gente acabou tendo uma crise cultural, porque éramos uma empresa portuguesa no Brasil, e um Brasil que são vários Brasis, com várias culturas diferentes, e isso começou a ter conflito, um conflito que gerou uma transformação que eu tenho muito orgulho de compartilhar. Mas, ou seja, só antes de falar dessa transformação, então a EDP entrou há 24 anos no Brasil, e é uma empresa que em 2005 ela fez seu IPO,
valendo 3 bilhões de reais, e 10 anos depois, em 2015, 2014, 2015, ela já valia o dobro, 6 bi. Então, a gente poderia dizer, time que está ganhando não se mexe, né? E nesses 10 anos, ela criou seu Instituto EDP, do qual hoje eu sou diretor executivo, tem o braço social da EDP, que sempre atuou em educação e apoiando o negócio, porque o negócio de distribuição no Brasil tem contato com muitas comunidades vulneráveis. E essas comunidades vulneráveis, você tem que ter entrada na comunidade para conseguir fazer a sua operação. Essa era a atuação do Instituto EDP, com muito valor, Maristela, mas era uma atuação à margem da estratégia. Nitidamente, à margem da estratégia. E o que acabou acontecendo aqui em 2014, Miguel Setas, que hoje é o CEO, trabalho diretamente com ele, ele já era vice-presidente português, veio da EDP de Portugal para cá, ele percebeu o seguinte, a empresa dobrou de valor em 10 anos, fantástico. Agora, por outro lado, tinha outros indicadores que mostravam um outro lado dessa mesma moeda. A gente tinha o pior clima organizacional do grupo EDP no mundo. Ou seja, todo mundo tem aquela imagem que no Brasil tudo termina em samba. A gente estava pior do que Portugal, que Espanha, que Estados Unidos. O povo aqui no Brasil estava insatisfeito em trabalhar na EDP. Primeiro ponto. Segundo ponto, o nosso índice de acidentes de trabalho estava subindo, infelizmente, vertiginosamente. Terceiro ponto, o número de voluntários que o Instituto EDP trabalhava estava caindo a cada ano. Mas a gente tinha dobrado o valor, né, o valor financeiro. E foi aí que o Miguel Setas tomou uma decisão que, para mim, foi histórica. Ele falou, eu não quero apenas o lucro. Eu quero uma empresa com lucro com qualidade. E qualidade significa que as pessoas se encontrem o seu propósito nesse lugar, que eu não tenha acidentes, que eu reduza acidentes, que as pessoas não se machuquem vindo para cá e que as pessoas se engajem socialmente. E aí o que ele fez, ele me retirou, que eu era um diretor de supply chain, da parte de logística, infraestrutura, mas ele sabia que eu fui voluntário em 2004 por Timor-Leste, fui como voluntário e passei 30 dias lá, e o Miguel sabia esse meu outro lado, esse meu desejo de conectar essa questão social com o negócio. E ele me deu o desafio, Luiz, lidere esse projeto de humanização, que se chamou Cultura EDP. E aqui que foi a grande transformação, porque não tinha uma crise de pandemia, Maristela. A empresa estava bem. Claro, do lado de dentro não estava tão bem, mas quem estava fora não estava olhando. O turnover estava alto, mas a gente saía na Exame como uma empresa boa, uma empresa muito boa. Mas ele tomou essa decisão de ouvir as pessoas. E eu liderei esse processo, e a gente ouviu 3 mil pessoas. E é o que eu estava comentando com alguns colegas. Você tem que ter estômago quando você quer começar um movimento como esse, porque você vai ouvir o que você não quer. Você vai ouvir e vai conhecer não a realidade relatada, a realidade real, que acontece com os prestadores de serviço, que acontece na nossa comunidade. E aí o papel da liderança, Maristela, se você não tem esse desejo genuíno, nem comece. Por quê? Porque você vai ouvir muitas coisas desagradáveis. Ninguém acorda de manhã indo para a empresa para fazer a coisa errada. Então, quando você ouve esse feedback, realmente foi um feedback que a gente coletou e que foi um momento significativo. E que a gente apontou ali várias áreas, mas esse para mim foi o momento mais importante. A liderança, a alta liderança segurou e perguntou para os colaboradores quais são os princípios que você acha que a EDP tem que ter no Brasil. E 1.700 pessoas escolheram, e a diretoria não mexeu. Um deles é a vida sempre em primeiro lugar. Então, a partir desse princípio, qualquer colaborador que se sentir em risco, ele pode dizer, não vou trabalhar porque eu não estou me sentindo apto para trabalhar, algo que não existia na EDP, né? E um outro ponto que aí tem a ver com a responsabilidade social foram os colaboradores que escolheram um princípio, responsabilidade pelo todo. Ou seja, a gente escolheu 12 princípios e com os colaboradores, isso levou um ano, definimos o propósito da EDP que o Silvio estava falando. Propósito não é statement, é a nossa razão de existir. E os colaboradores escolheram essa frase, que ela tem a frase completa, mais detalhada, mas é usar a nossa energia para cuidar sempre melhor. Usar a nossa energia elétrica, mas, ou seja, a nossa energia não é elétrica, porque a energia traz vida, a energia abastece hospitais, a energia permite o crescimento do país, uma série de coisas, mas também tem a boa energia, do bom astral, de você querer um mundo melhor. Então, usar a nossa energia para cuidar sempre melhor.
eu posso dizer que a partir desse projeto, que levou muito tempo, tudo começou a mudar, e um ponto que foi fundamental para nós, Maristela, foi o quê? Nós mudamos a estratégia da empresa. Ou seja, mudamos o incentivo de bônus dos executivos. Antes, 100% do nosso bônus era atrelado ao valor econômico. Então, se o valor econômico dobrou, então, obviamente, que o nosso bônus também cresceu bastante. A partir daí, a gente disse, não é mais 100%, é 50%. Os outros 50% vêm a satisfação dos colaboradores, número de acidentes, o relacionamento com a comunidade, a satisfação dos clientes. Se isso tudo piorar, vai comer do seu bônus. Se tiver um acidente, vai comer do seu bônus. Então, essa foi uma das iniciativas que mexeram no bolso da liderança. Uma outra iniciativa, a gente criou um programa compulsório que todos os executivos, 200 executivos, tiveram que trabalhar num hackathon, numa gamificação com ONGs, para apoiar creches ou asilos. Por que a gente fez isso, Maristela? Porque a gente percebeu que o número de voluntários estava caindo, porque os líderes que coibiam os colaboradores de participar, porque eles achavam que era perda de tempo. Então, ou seja, a gente começou a inverter no coração a estratégia, começamos a colocar mais orçamento, dinheiro para isso, e eu não tenho, claro, né, eu já estou até falando demais, mas só queria resumir o final disso. 5 anos desse projeto. Por 5 anos consecutivos, a EDP Brasil tem o melhor clima organizacional do Grupo EDP no mundo. Após 5 anos, a gente reduziu 85% o número de acidentes. Não zeramos ainda, mas 85%. Um outro ponto importante, o número de voluntários. A gente tinha 150 voluntários de 3 mil colaboradores, e isso zera a cada ano. Terminamos o ano passado com 840. A gente tem quase 30% da nossa força de trabalho como voluntário em causas sociais. E o mais importante, a empresa teve lucros recordes, um atrás do outro, mas, ao mesmo tempo, nos engajamos com projetos que nunca antes tínhamos tocado, como, por exemplo, assumimos a liderança do patrocínio Master da reconstrução do Museu da Língua Portuguesa, que pegou fogo aqui no Brasil. Nós entendemos que a nossa energia para cuidar sempre melhor é a preservação da língua, é a educação, ou seja, o nosso olhar se ampliou e a empresa mudou por completo. Então, hoje eu posso dizer e afirmar que responsabilidade social faz parte da nossa estratégia. E por quê? Porque a nossa cultura é uma cultura humanizada. Após a pandemia, obviamente, a gente tem sentido que a estratégia de sustentabilidade falhou de uma certa forma, porque a gente vê essa desigualdade social, principalmente no Brasil, como isso está afetando a questão da Covid-19. E a gente está se reposicionando para fortalecer ainda mais esse posicionamento, buscando uma nova ética de vida na Terra, mas eu posso falar isso mais para frente. Mas o resumo que eu gostaria de dizer é que, para que você tenha responsabilidade social, ela tem que estar conectada na sua estratégia. A liderança tem que bancar e tem que dar voz aos colaboradores e a todos os stakeholders. Senão, vai ser apenas uma iniciativa local. Perfeito, Luiz. Eu acho que você falou duas coisas assim, que são essenciais. A primeira questão é a mudança, né? Então, a empresa vinha em um caminho e chegou a um ponto onde a liderança viu, não é por aqui, né? Nós precisamos mudar, não é só o lucro, não é só estarmos nas revistas e etc. Nós precisamos cuidar de quem faz a empresa, né? Então, é o primeiro ponto. É importante ressaltar isso porque ninguém é perfeito, nem mesmo as empresas são perfeitas. Então, podemos sim parar, refletir e mudar, né? Então, poxa, será que a minha empresa, ela está fazendo o máximo e o melhor para os meus colaboradores? Será que eu estou fazendo o máximo e o melhor para a minha comunidade, onde eu estou inserida? Será que eu estou fazendo o máximo e o melhor para o meu mercado? Então, assim, temos que, o tempo todo, fazer uma reflexão, né, dessa postura, desses posicionamentos e, né, mudar. Por que não, né? E mudar. O segundo ponto que eu achei muito interessante, Luiz, na sua fala, foi a questão de ouvir o funcionário, né? Então, não foi algo imposto pela EDP, mas foi algo que né, a empresa se dispôs a ouvir, né? Às vezes ouvir coisas que nem gostaria de ouvir, mas se dispôs a ouvir e a criar essa estratégia em conjunto. E aí, de novo,
se está muito em voga essa parte da cocriação, né? Então, é importante, sim, não impor uma estratégia para os colaboradores, mas fazer com que eles façam parte dessa estratégia e que eles possam participar do início ao fim, né? Desde o poder de decisão das temáticas que querem apoiar, até a possibilidade de realmente pôr a mão na massa, né? Então, muito obrigada por compartilhar o case da EDP, realmente é inspirador, como alguns disseram aqui também no chat. Na landing page de inscrição para esse evento, nós deixamos 3 perguntinhas para entender um pouco da nossa audiência. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente ver os resultados dessa mini pesquisa que nós fizemos. Então, nós colocamos aqui a primeira pergunta, foi: a empresa onde você trabalha tem atividades ou programas voltados à responsabilidade social ou ambiental? E aí, 84% das pessoas que se inscreveram nesse evento disseram que sim, que a empresa onde estão tem um programa de responsabilidade social. A segunda pergunta foi se acredita que a responsabilidade social ou ambiental é uma preocupação dos líderes e se influencia a forma como eles tomam as decisões. E aí nós tivemos aí 68% disseram que concordam com isso, né, que sim, os líderes estão preocupados e a responsabilidade social influencia nas decisões. E a terceira pergunta foi: na sua opinião, qual o motivo para assumir responsabilidade social? E 83% disseram que é para causar impacto positivo na vida das pessoas e na sociedade. Eu confesso que fiquei positivamente surpreendida com essa mini pesquisa, e eu não sei se a nossa audiência aqui, que é muito qualificada, que tem, né, realmente essa preocupação. E aí eu queria ouvir de vocês 3, né, talvez o Rui possa começar agora, com relação a, será que essa mini pesquisa que nós fizemos realmente reflete a realidade das empresas no Brasil e em Portugal? Será que aqui a nossa mini pesquisa, ela fez um recorte, mas não está representando isso? Então, queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso. Começamos aí em grande com a primeira questão. Acho que foi super bacana aí o exemplo da EDP e também o tema que o Silvio trouxe sobre que as empresas já existem há 150 anos e elas fazem parte de um ecossistema, é certo. E agora pegando aqui neste exemplo, efetivamente os resultados são surpreendentes, mas podem nos trazer aqui alguns temas para discussão, que é, efetivamente, as pessoas que responderam sim, será que têm noção de que a responsabilidade social é algo transversal à empresa toda e que, como o Silvio e o Luís já falaram, que começa na liderança e tem de estar presente em todos os setores do negócio, mais uma vez como a EDP faz, e não em ações isoladas, ou seja, a responsabilidade social não é só criar, efetivamente, um gabinete de responsabilidade social e fazer um evento isolado ou 2 eventos isolados por ano. É muito mais do que isso. E depois também há aqui estes 4% que não sabem dizer, ou seja, isto claramente reflete que as empresas onde estão não têm isto que aqui falamos, de que é uma liderança inspiradora que passa tudo para os seus funcionários e faz com que os seus funcionários façam parte do processo, porque estas pessoas não sabem sequer responder se têm ou não responsabilidade social dentro da empresa. Portanto, isso é um dos temas que também temos falado aqui, que é engajar os colaboradores e inspirar os colaboradores para que esses também possam depois inspirar outros para que pratiquem e façam responsabilidade social. Depois temos aqui a segunda questão, que também 68% das pessoas concordam totalmente sobre a influência dos líderes. Isto é bom, que as pessoas tenham este pensamento. É um ótimo significado e também uma grande responsabilidade para os líderes. Basicamente, estas pessoas
estão a pedir que as suas lideranças e as empresas onde trabalham sejam inspiradoras, que os inspirem para fazer o bem, não é? E para participar e trazer e apoiar as comunidades. E, portanto, isto significa também que não há outro caminho, a não ser um líder inspirador, e que as empresas que não tenham líderes inspiradores possivelmente tenham um grande problema no futuro. Têm um grande problema no futuro relativamente ao talento, porque não vão ter os talentos necessários para que a empresa possa progredir, e também relativamente ao mercado, porque os clientes vão procurar também empresas inspiradoras e empresas que não visem apenas o lucro. Portanto, isto também coloca aqui muita responsabilidade nos líderes, e é um cartão amarelo em que a sociedade está claramente a dizer que está na hora da mudança, e os líderes têm que olhar isto de forma séria. E depois temos aqui 3% que não concordam nem discordam. Isto é claramente uma falta de opinião, mas é bom que as pessoas também comecem a ter uma opinião muito focada e que tenham opinião, essencialmente. Depois, por último, qual o motivo para a empresa investir em responsabilidade social? Efetivamente, o ponto número 1 é causar um impacto, mais uma vez pegando aí no belíssimo exemplo da EDP, que através da responsabilidade social fez várias coisas, como alargar o seu mercado, aumentar o seu lucro, ter colaboradores mais felizes, diminuir acidentes, ou seja, foi um projeto transversal. E mais uma vez esta mensagem é muito importante, a transversalidade da responsabilidade social, que tem que estar presente em todos os setores da empresa e tem que fazer parte de uma visão estratégica. E isso é fundamental. E, portanto, não é só uma questão de causar impacto, mas também uma questão de estar na sociedade e de trabalhar a sua marca. Porque também as empresas têm que dar, obviamente, uma parte do seu lucro, mas através da responsabilidade social também podem entrar em outros mercados. Portanto, são dados muito interessantes, são dados que nos dão claramente, que nos mostram que este tipo de temas traz muita discussão, e é muito bom haver este tipo de debates para que as pessoas estejam cada vez mais cientes da importância do tema responsabilidade social. Silvio, Luiz, vocês querem complementar? Eu gostaria de comentar que, independente do nível que estejamos enquanto a representatividade dessa amostra da sociedade, acho que o que todos vamos a concordar é que não é suficiente o papel das empresas, a responsabilidade das empresas ainda na sociedade. Ou seja, independente do nível que estivermos, a expectativa das empresas é maior, que há em relação às empresas, é maior do que hoje elas estão fazendo enquanto a contribuir para a construção da sociedade. E eu quero fazer um vínculo com os dois últimos comentários que tem ali no chat da Ivete e da Maria Helena. Então, porque o primeiro comentário da Ivete, ela fala como sensibilizar as empresas, então, que ainda não estão, que não estão convencidas. O que eu tenho a impressão é que, provavelmente, a maior parte das pessoas que estão aqui são pessoas que, de certa forma, têm já uma sensibilidade para esse assunto, que estão envolvidas com esse assunto. Como que a gente traz para a discussão, para a mesa, como que a gente influencia aquelas empresas que ainda não estão nesse ponto de amadurecimento do desenvolvimento do seu propósito? Esse é um desafio que nós, no Fórum Econômico Mundial, nos enfrentamos a diário, realmente, é o ponto de cada dia para a gente, porque realmente trabalhamos com 1000 empresas líderes do mundo, mas e outras milhares de empresas que ainda não trabalham conosco, que de certa forma não estão participando de uma construção da sociedade de uma maneira mais ativa. E a solução realmente, na verdade, não tem solução mágica, não tem uma bala de prata. Você tem que estabelecer pontos de diálogo, buscar pontos de convergência, trabalhar num espaço em iniciativas pré-competitivas, onde você possa, a nível da indústria, mobilizar as demais empresas e avançar em soluções comuns. Nessa última reunião de Davos, do Fórum Econômico Mundial, eu tive 2 reuniões no mesmo dia com 2 presidentes de empresas, e foi muito interessante. Um falou que o conselho de administração dele questiona por que ele perde tempo
trabalhando com o fórum? Por que ele dedica tempo em vez de estar cuidando do bottom line, né? Que eu estava cuidando da contra-resultado. E ele tinha que ficar convencendo o conselho dele que, na verdade, trabalhar conosco, se envolver nessas iniciativas, é cuidar do negócio. Bem, e teve um outro, esse era um CEO da Alemanha, de uma empresa distribuidora de aço, e no mesmo dia eu conversei com um CEO da Suécia, de uma empresa marítima, de empresa de transporte marítimo, e ele falou que o conselho dele o empurra para mudar não somente a sua empresa, mas ele tem que transformar a indústria, ele tem que mobilizar toda a indústria nesse sentido. E aí ele percebe que o fórum é uma plataforma na qual ele pode trabalhar com as demais empresas da sua indústria também. O que eu quero trazer com esse exemplo é que, realmente, muitas empresas aí procuram exercer essa liderança e mobilizar a sua indústria. E é importante estabelecer diálogo com as empresas que têm atitudes diferentes. Ou seja, não adianta a gente querer trabalhar só com aqueles que pensam como nós. Essa diversidade e esse trabalho estrutural nas indústrias é muito importante. E o vínculo com o último comentário da Maria Helena, eu diria que passa realmente pelo processo de recrutamento, o processo de, quando você está criando uma cultura corporativa, você tem que pensar qual é o talento que você quer na empresa. E eu percebi isso de maneira muito mais forte desde que eu estou na nossa organização. Assim, o fórum, a gente tem uma situação privilegiada, que muita gente quer trabalhar conosco, mas o processo de seleção, realmente, a gente não busca as pessoas mais brilhantes, mais inteligentes, com a melhor experiência, não. O que a gente está procurando são as pessoas que realmente querem trabalhar para uma organização que está orientada a uma missão e não a produzir um lucro, né? Então, quer dizer, queremos as pessoas que querem resolver os problemas da sociedade que o fórum busca resolver da maneira como nós fazemos. E não simplesmente pessoas que estão buscando um salário no final do mês, que estão buscando um emprego. E isso é fundamental. Se a gente não cuida desse processo inicial de envolver o talento adequado para poder construir essa cultura corporativa, isso não tem sustento no longo prazo, né? Não tem sustentabilidade no longo prazo. Maristela, eu fazendo um comentário rápido aqui, eu enxergo, claro, com esse resultado que o tema de responsabilidade social está cada vez mais visível, né, e cada vez mais comentado e tem sido trabalhado nas empresas. Eu acho que esse é um ponto positivo. No setor elétrico aqui no Brasil, nós temos 64 distribuidoras de energia elétrica, e aqui tem um prêmio anual, tipo um Oscar, né, que tem mais de 20 anos, e sempre teve um prêmio de responsabilidade social nele. Né, e as distribuidoras lutavam para fazer isso, né, e a gente também participava. Esse é o lado bom. Outra face da mesma moeda é que, enquanto EDP, nós já trabalhávamos, como eu disse, com a responsabilidade social há 20 anos, mas somente há 5 anos, de fato, a gente conectou a responsabilidade no centro da estratégia. E a conversa, Maristela, é outra, né? O nível de conversa é outro. Exemplos que eu poderia dizer de coisas que saíram desse movimento, a questão da diversidade, do racismo que é falado agora, isso a gente já percebeu bem antes. Por quê? Quando você começa a ouvir as pessoas, você começa a se perguntar, por que só tem 11% de negros como eu em cargos de liderança na EDP? Se o Brasil tem 54% de negros, né? De negros e pardos declarados, né? Esse tipo de questão não surgiu com George Floyd, surgiu a partir do movimento que você começa a levar isso a sério. E é óbvio que você não vai conseguir mudar em um dia, em um mês, uma situação que tem aí quase 4 séculos, né, essa questão toda da escravidão e do racismo estrutural, mas são coisas que entram na pauta quando a responsabilidade social entra no centro da estratégia. Então, ou seja, o que eu posso dizer desse resultado, eu acho sim que cada vez mais é um tema que tem sido mais falado, mas, ao mesmo tempo, eu concordo com o Silvio, que existe uma diferença entre citar e até criar iniciativas e, de fato, você colocar isso como no centro da sua agenda. Porque tem muitos trabalhos e muitas implicações. Só um último exemplo que eu gostaria de dar. A EDP, em 2018, criou a primeira escola de eletricistas exclusiva para mulheres no Brasil. Por quê? Porque a gente percebeu que não tinha eletricista mulher. E aí, quando você começa, um engenheiro de produção olha, por que não tem mulher? Ah, porque tem trabalho de peso. Nada disso, não tem mais isso. Toda a tecnologia já eliminou isso. Então, o quê? Eram paradigmas. Agora, para você mudar uma situação como essa histórica, Maristela, é muito mais complicado. Mas só dando um exemplo, a gente abriu essa escola, eu acho que a gente tinha 40 vagas, foram 600 mulheres que se inscreveram. A gente já tem
3 escolas, e estamos incluindo ano a ano mulheres entre os eletricistas. Por que a gente percebeu? Que a maior parte dos eletricistas é que fazem carreira, viram engenheiros, depois viram gestores e viram diretores. Só queria dar esse contexto, né? Ou seja, eu enxergo um diagnóstico interessante, sim, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que buscar, como o Silvio disse, colocar isso num nível mais profundo de discussão. A pandemia deu um baile em todos nós, né? Na sociedade, né? Está claro que tudo que as empresas fizeram é muito pouco. Os fundamentos sociais, desigualdade social, saneamento básico, todos esses pontos a gente coloca os colaboradores para trabalhar em home office, quando muitas vezes para eles era melhor trabalhar na rua, porque eles não têm condições mínimas. As empresas, eu acho que ainda não chegaram nesse ponto, e essa é a minha visão, mas eu acho que já é um começo. Maravilha. Muito bom. Os 3 ressaltaram exatamente essa questão de aprofundar no diálogo da responsabilidade social, né? Às vezes, a empresa faz ali um voluntariado, uma ação de voluntariado, ou faz uma campanha do agasalho, e aí os funcionários, isso é responsabilidade social. Não. Isso não é responsabilidade social. Isso é uma ação interessante, legal, que bom que fez, mas responsabilidade social é muito mais amplo, é muito mais profundo, né, o tema, e assim, a nossa parceria com o IGESC, eu estou muito feliz porque a gente tem conseguido trazer e aprofundar esse tema com participantes como o Luiz, o Silvio, então, assim, eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer isso, tem que educar, tem que falar, porque a responsabilidade social é muito maior, né, então, e aí, então, vamos trazer para a questão dos desafios, né, então, a gente está aqui falando de que é importante, né, é profundo esse assunto, mas e aí, né, a gente sabe que tem desafios para implementar isso dentro de uma empresa, e tem alguns autores que dizem que o desafio diz respeito às múltiplas relações corporativas existentes hoje. Então, por exemplo, como equilibrar o resultado econômico com o social e ambiental? Como colaborar com a construção dessa nova ética, né? Então, são alguns questionamentos que os líderes, quando pensam no assunto responsabilidade social, eles colocam e pensam, putz, isso é um desafio. E aí eu queria entender de vocês, Silvio, se você puder começar, se realmente isso é um desafio e quais outros desafios vocês apontam e como que as lideranças podem ultrapassar, principalmente, né, ultrapassar esses desafios. Marcela, esse suposto conflito entre resultados e sustentabilidade ou responsabilidade social corporativa de uma maneira mais ampla é uma falácia, porque se você muda a perspectiva e olha um pouco mais a longo prazo, a conta, a equação é completamente diferente. Vamos pegar o caso da EDP, que o Luiz mencionou antes. O que teria acontecido se o CEO dele, alguns anos atrás, não tivesse tomado aquela decisão de mudar a cultura da empresa, investir, fazer os investimentos necessários que provavelmente tiveram um custo no resultado naquele primeiro ano, talvez sim, talvez tenha se pagado dentro do próprio ano fiscal, né? Mas se ele não tivesse tomado aquela decisão, qual que é a direção que a empresa teria tomado? Qual a estrutura, a capacidade que a empresa teria de crescimento a longo prazo para continuar absorvendo novas aquisições, desenvolvendo novos projetos? Então, na verdade, quando você tem essa perspectiva de longo prazo e percebe que a cultura corporativa que você está desenvolvendo, a relação que você tem com as suas comunidades, com todos os stakeholders, a credibilidade e a confiança que você constrói com os seus empregados, com os seus pares, com os seus clientes, com realmente os fornecedores, toda a cadeia de valor, é um elemento absolutamente estratégico para você poder desenvolver, construir uma trajetória de crescimento da empresa. E que permite inovação, permite você entrar em novos negócios, permite que você realmente diversifique as suas áreas de atuação, porque cada vez mais as empresas enfrentam a concorrência, uma concorrência que é imprevisível, que você não sabe de onde vem o concorrente, de onde vai surgir. Normalmente já não é o seu concorrente tradicional, então você precisa ter essa agilidade para diversificar, para realmente iniciar atividades diferentes.
Para isso você precisa de confiança. E essa confiança requer esse estabelecimento de diálogos com todos os stakeholders, né? E esse trabalho que a gente está conversando é responsabilidade social. Então, esse conflito realmente está limitado pela falta de visão empresarial de um pouco mais de longo prazo. Se você está pensando só no resultado desse trimestre, então você realmente não é o presidente de uma empresa, você não é um líder dessa empresa, você está fazendo a gestão ali do orçamento daquele trimestre. Então, se você realmente está buscando liderar uma organização complexa, e todas as pessoas, todos os recursos relacionados com isso, você precisa ter uma visão muito mais ampla e de longo prazo. Perfeito. Marcela, só puder comentar, Pode. não sei se... Pode. Sim? Eu concordo plenamente com o que o Silvio disse, eu acho que vocês já perceberam que eu gosto dos números, né, engenheiro de produção. Eu tenho um número que posso dizer assim, a gente conquistou o nosso CFO, nosso Chief Financial Officer, com a responsabilidade social com números. 2005, no IPO, a gente valia 3 bi. Até 2015, antes do movimento da cultura EDP, a gente valia 6, e eu falei para vocês que a gente dobrou. 6 bi em 2015, 2020, 12 bi. Nós dobramos de novo, só que na metade do tempo, em 5 anos. Eu levei 10 anos para dobrar de valor, e dobrei de valor, mas com acidentes, com cliente insatisfeito. Quando eu coloquei o propósito no centro, né, te diria assim, a humanização no centro, eu continuei crescendo, ou seja, valia 3 bi, hoje vale 12, 4 vezes mais, mas nesse período, na metade do tempo. E não é mágica, você consegue explicar. Um colaborador com um propósito, ele trabalha com a alma, ele trabalha na melhor versão. Ele trabalhando na melhor versão, ele vai fazer o melhor. E ele sabe, porque ele se importa com o cliente, ele se importa com a comunidade, ele se importa com a sociedade, e todo o impacto é outro, né? E eu posso até dar um exemplo concreto, não é só na parte financeira. Nós, aqui no Brasil, nós temos 148 usinas hídricas, Itaipu, tem várias outras. E as nossas nem são as maiores. Só que o Ministério de Minas e Energia aqui no Brasil e o regulador ANEEL criaram um ranking da melhor usina do Brasil. 2 anos que eles criaram esse ranking. Por 2 anos consecutivos, quem tem a melhor usina do Brasil? A EDP. Não é a maior, mas e aí a gente vai explicar por quê. É em qualidade, tem várias dimensões, relação com a comunidade, com a sociedade, com o ambiente. Quando você tem isso no centro, dá negócio, isso que eu estou querendo dizer. Para você reduzir o número de acidentes, você tem que se importar com as pessoas, você tem que melhorar seus processos, você vai reduzir desperdício. Então, essa história de dizer que a responsabilidade social tira o lucro, não tira. E, Silvio, foi no primeiro ano mesmo. A gente investiu nisso e no primeiro ano a gente já recuperou esse investimento. E hoje o nosso principal aliado é o nosso CFO, o Henrique Freire. É o cara que, quando fala, não mexa nisso, deixa um dinheiro da estratégia voltado para isso, para o propósito. Eu queria só aqui acrescentar que eu ia pegar, tinha aqui tirado umas notas enquanto o Silvio estava a falar e o Luís também pegou nisso. Acho que é fundamental e hoje os líderes têm que ter coragem para implementar o propósito e para implementar e para trazer esse novo paradigma de fazer de negócios, trazer isso para dentro das empresas. Portanto, acho que é preciso ter bastante coragem para isso. E depois é essencialmente como o Luís falou, que é os resultados. A partir do momento porque as empresas têm acionistas, a EDP é uma empresa cotada em bolsa, portanto está sob o escrutínio do lucro, etc. Portanto, a partir do momento que uma estratégia dessas começa a apresentar os seus resultados, como tem apresentado a estratégia da EDP, não há nenhum CFO, não há nenhum acionista que se atreva a dizer que a estratégia está errada. Agora, às vezes acontece muito o contrário, que é quando se parte para implementar a responsabilidade social dentro das empresas sem lógica nenhuma associada. E aí o que é que vai acontecer? Não se vão trazer os resultados. Portanto, as pessoas vão começar a dizer que a responsabilidade social não faz sentido. Por isso é que quando se passa para um patamar em que se tem a coragem de implementar, tem que ter muita certeza dos passos que se estão a fazer. E tem que ser uma coisa muito bem planeada. Tem que ser uma coisa em que vamos ouvir os colaboradores, em que vamos ouvir todos os setores da empresa. Porque senão o que vai acontecer é que se as pessoas não estiverem envolvidas, isso vai funcionar tudo ao contrário. Os resultados vão ser negativos. E, portanto, obviamente que vão dizer que a responsabilidade social deixa de fazer sentido.
Portanto, acho que foi muito importante, e a EDP e o que o Luís está a falar aqui, e os temas que o Silvio tem trazido, é muito importante realmente deixar isto, que é a coragem e os resultados. Os resultados, se não aparecerem resultados, ninguém vai apoiar estratégia nenhuma. Portanto, as coisas têm que fazer sentido, têm que se saber implementar, têm que se saber ouvir, para que os resultados possam aparecer. Perfeito, pessoal. Agora eu vou passar para as perguntas aqui dos participantes. Estamos tendo um engajamento muito bom, tem várias perguntas. Eu vou pegar aqui duas perguntinhas que se complementam. A primeira veio do Alfredo dos Santos Júnior. Ele colocou: responsabilidade social é uma coisa só viável para grandes empresas? E a Lili Almeida, ela colocou: é possível que uma empresa muito pequena faça uma mudança significativa na sociedade através da responsabilidade social? Quem pode responder essa pergunta? Vamos deixar cada pergunta para um dos participantes, para a gente poder responder o máximo de perguntas aqui. Então, quem gostaria de responder essa? Quem quer começar? Se calhar posso começar aqui. Não, eu acho que uma empresa pequena, obviamente, também tem que fazer a sua responsabilidade social. A responsabilidade social não é uma questão de dimensão das empresas, é uma questão de propósito e, mais uma vez, uma questão de liderança. Até porque as empresas que hoje são grandes, um dia já foram pequenas. E isso está, e o que temos falado aqui muitas vezes, é no propósito da liderança. Ou seja, se é uma coisa, se a minha empresa tem 4, 5 pessoas e eu consigo, desde muito cedo, enraizar isso dentro da empresa, engajar os 5, 6 colaboradores que tenho e fazê-los entender que o caminho é aquele, o caminho e a estratégia é aquela, ou uma empresa que tudo nasce pequeno, as crianças também nascem ao fim de 9 meses e têm um período de gestação. Portanto, é assim, é precisamente assim que se começa. E quanto mais cedo se começar, mais quando se entra numa fase de crescimento em que os valores já estão enraizados, é mais simples dar continuidade. Portanto, não é uma questão de dimensão, é uma questão de mentalidade e é uma questão de liderança. Portanto, até é melhor que comece mais pequeno e quando cresce, porque o Luís falou aqui muito bem, esta estratégia da EDP funcionou há 5 anos. Agora imaginem a dor, eu imagino a dor que não deve ter sido de implementar isto numa empresa da dimensão da EDP. Obviamente que não deve ter sido uma dor de implementar numa de 5 colaboradores, porque na EDP tiveram que negociar com acionistas, explicar a estratégia, trazer todos os C-levels para dentro da estratégia. Portanto, é muito mais duro numa empresa do tamanho da EDP. Portanto, não é uma questão de dimensão, é uma questão de propósito e de liderança. Isto é a minha visão. Boa. E complementando, Rui, eu acho sim que empresas pequenas... Pode falar, Silvio, pode falar. Não, desculpa, é que como a internet para mim tinha bloqueado, eu achei que o Rui tinha terminado. Peço desculpas. Mas pode falar, pode complementar. Eu comentar que, no caso de uma empresa pequena, um exemplo que me veio à mente foi quando eu trabalhava na vida profissional anterior, a gente implementou na minha antiga empresa um sistema de gestão da Toyota, que é o Lean Manufacturing. E aí, quando você vai conversar com o pessoal da Toyota e pede para eles te explicarem como que é o Lean Manufacturing, eles falam: não sei, é essa maneira como eu trabalho. A única maneira que eu sei trabalhar é assim. Se você chama isso de Lean Manufacturing, tudo bem, mas não é que eu estou aplicando aqui algo concreto. O que eu quero dizer com isso, algo que eu aprendi nos livros, o que eu quero dizer com isso é que, no caso de uma empresa pequena, a responsabilidade social corporativa acaba sendo a única maneira como essa empresa sabe trabalhar. Então, tem uma ligação muito mais próxima entre a liderança da empresa, todos os níveis, toda a conexão com as comunidades. Ou seja, é muito mais fácil, é muito mais, não mais fácil, mas é muito mais próximo, há uma conexão muito mais forte entre todas as partes interessadas, todos os envolvidos. Então, essa integração realmente na maneira como a empresa trabalha acaba sendo muito mais natural
desde que, como eu disse, o Rui esteja na mentalidade, na visão, nos valores do líder dessa empresa, né? E da liderança que esse líder, né, do grupo de gestores, e líderes que esse responsável dessa empresa vai construir sua equipe. Né? Então, na verdade, eu vejo ainda menos, há muito menos desculpas, eu acho, quando uma empresa pequena não atua, né, dessa forma, sabe? Não atua com responsabilidade, com confiança, construindo confiança com todos os seus stakeholders, né? Muito bom. Eu queria só complementar que a responsabilidade social, a empresa, ela não precisa gerar grandes volumes, né, de recursos para isso. E ela pode, sim, ajudar e impactar quem está do lado. Então, vamos supor, a sua empresa, será que ela não está na mesma rua que uma instituição social que faz um trabalho super sério e interessante? Você não pode, por exemplo, dar uma consultoria jurídica, uma consultoria de marketing para ela, gratuitamente, fazendo um voluntariado, ou você não pode ali ver quais as necessidades dela e envolver os colaboradores e ajudar? Será que a sua empresa não está ao lado de uma grande favela, de uma comunidade que está precisando de ajuda? E com isso você, sei lá, fazer a doação de algumas cestas básicas, fazer algumas ações pontuais, envolver os colaboradores, entender se eles também querem ajudar. Às vezes os seus colaboradores são dessa comunidade. Então, entender como está o dia a dia deles, quais são as dificuldades. Você está tendo dificuldade para chegar aqui, da sua comunidade, do seu bairro? Então, gerar impacto é isso. Você não precisa de um volume enorme de recursos, de, né, fazer algo grandioso, e você pode, sim, gerar impacto do lado da sua empresa para as pessoas que estão próximas. E isso é importante a gente perceber, que a responsabilidade social, se cada um fizer um pouquinho, né, nós com certeza vamos mudar o mundo. É uma frase que eu gosto. Cada um fazendo o seu, a gente muda, sim, a gente transforma o mundo. Parece clichê, mas é verdade. Outra perguntinha aqui dos nossos participantes, do Cláudio. Silvio, é possível perceber diferença no nível de aplicação da responsabilidade social nos diferentes sistemas políticos e econômicos no mundo? Sim, há diferenças culturais muito grandes que impactam a maneira como as empresas atuam. Claramente, há uma diferença muito grande. Se eu pegar na América Latina, que é a minha principal área de responsabilidade, por exemplo, eu noto na Colômbia o melhor exemplo da região enquanto ao compromisso dos líderes empresariais a construir o futuro do país. Então, realmente, para mim, é o melhor exemplo que nós temos na América Latina, onde você nota que os empresários estão muito comprometidos em pensar como que a gente constrói um país. O Chile também é muito próximo a isso. Acho que são os dois grandes exemplos. Na Europa, a gente vê uma diferença muito grande também. Alguns países, como principalmente os países nórdicos, ou seja, onde há uma grande responsabilidade com os demais, ou seja, uma grande consciência que somos parte de uma sociedade que só podemos avançar no longo prazo se todos avançamos, ou seja, que não é aceitável que alguns fiquem para trás. Então, essa cultura que existe na sociedade de uma maneira mais ampla impregna e condiciona todo o sistema político do país, a maneira como as pessoas interagem, as estruturas de liderança das empresas e o exemplo que o Luiz trouxe, a magistrada também fez alusão ao princípio, toda a questão de igualdade de gênero, se vê muito premiada por essa questão, né? Onde realmente são sociedades que se preocupam muito com a igualdade de oportunidade e respeito aos demais. Bom, bem, minha resposta é claramente sim, e eu acho que independente de qualquer opinião política que a gente tenha no nosso país nesse momento, o que mais me preocupa é a falta de diálogo. É a falta de... Eu acho que todos podem ter opiniões diferentes, mas estabelecer pontos, estabelecer diálogo, respeito ao outro, respeito a que há outras opiniões também válidas, que devem ser respeitadas, devem ser integradas na sociedade, e
E isso se aplica tanto no ambiente de uma empresa, como na sociedade de uma maneira mais ampla. Ótimo. Agora, uma próxima pergunta aqui da Ana Cleia. Ainda muitas empresas aderem à responsabilidade social pelo fato de ter que atender requisitos legais ou porque tem financiamentos internacionais que criam SAP neste viés. O que vocês acham sobre isso? Luiz, você quer responder a essa pergunta? Sim, depois passo para o Rui. Eu acho que é um começo. A IDP também aqui no Brasil começou com esses incentivos, quer seja BNDES, empréstimos. É um começo quando você está no nível de maturidade inicial. Claro que ajuda você ter esse estímulo, né? Mas claro que você precisa passar rapidamente desse nível de maturidade reativo, né, para um nível de maturidade proativo e colocar isso na sua estratégia. Eu não vejo uma organização que só trabalha com esse tipo de incentivo reativo, que eu acho claro que é importante para um começo, mas não necessariamente ter esse tipo de incentivo vai te levar a um nível de maturidade maior, mais evoluído, que é o que a gente acredita mais tarde. Basicamente é isso que o Luís está a dizer. Não interessa ao meio, temos é que dizer realmente ainda bem que esses incentivos existem, e por isso é que chamam incentivos, ou seja, servem para que as empresas tenham um incentivo legal e um apoio dos governos para iniciar estes processos. Aliás, é muito bom, e os governos cada vez mais têm que dar esses incentivos, porque se os governos não conseguem chegar através dos seus apoios sociais a todos os que precisam, eles colocam esses incentivos para que as empresas realmente possam ser um braço da responsabilidade social dos governos. E por isso é que existem esses incentivos. E ainda bem que os existem. E as empresas, cada vez mais empresas, os devem aproveitar. Para quê? Para numa fase inicial, aproveitar isso para estabelecer as suas metas, para alinhar, para planear, e depois sim, fins desses incentivos que não vão durar para sempre, como é óbvio, possam dar continuidade, mas depois numa fase muito mais madura, numa fase que os seus programas ganham os seus próprias pernas e começam a apresentar os seus resultados. Porque esses incentivos também é muito bom para dizermos aos nossos investidores, olha, vamos aqui desenhar o nosso programa de responsabilidade social, temos este incentivo, etc., não vamos gastar tanta verba dos nossos negócios para começar. Portanto, é legítimo e tomarmos nós que mais empresas possam aproveitar esse incentivo. Não, até complementando aqui, Maristela, e só para deixar claro, a gente usa ao máximo os incentivos. Museu da Língua Portuguesa, usamos 100% da verba incentivada da Lei Rouanet, por exemplo, que a gente não usava, porque a gente não tinha essa consciência e deixava esse dinheiro passar. Agora, é óbvio que, a partir do momento que nós usamos 20 milhões de reais, nesse caso, por exemplo, na reconstrução do Museu da Língua Portuguesa, mas nós investimos muito mais de verba direta por conta do movimento que se criou e da consciência que se gerou, né? Ou seja, é importante usar, a gente tem estratégia de usar ao máximo, mas é só não ficar nela, né? Através dela, conseguir dar saltos maiores. Isso aí. Agora, a Ana, ela trouxe aqui, a baixa adesão de voluntários ou a queda na participação é causa ou consequência da falta de alinhamento da liderança entre seu discurso e suas ações? O que vocês acham sobre isso? Bom, posso começar aqui, que é um tema que a gente vivenciou na prática. Eu acho que sim. Eu acho que aqui na IDP Brasil, posso dizer, não é que as pessoas não tinham vontade de se voluntariar. Eu, por exemplo, como estou 20 anos na IDP, em 2004 eu fui como voluntário, mas não foi um programa da IDP. Eu descobri que no Timor-Leste, Sérgio Vieira de Mello tinha saído de lá há pouco tempo, me identifiquei por aquela história e fui. Mas não tinha tanto um apoio, ou seja, um incentivo. Na verdade, na época eu nem tive muito incentivo, são 12 horas de fuso, eu voltei no domingo, segunda eu estava trabalhando e ninguém me deu moleza nenhuma. O que eu quero dizer é o seguinte, ou seja, eu fui um desbravador, mas não tinha um ambiente, a organização não proporcionava um ambiente propício para isso.
porque tinha aquela mensagem subliminar dizendo, e se você está fazendo voluntariado, é que você não tá sobrando tempo para você, né? Você não tem o que fazer, ou seja, tinha toda uma consciência e que a gente entendeu que era mesmo um mindset da liderança. E aí que você tem que conectar as coisas, né? E de fato, enquanto existiu esse desalinhamento, por mais que a pessoa que fazia o voluntariado na sua vida pessoal não fazia na empresa porque pegava mal. Então, quando a gente entendeu, não, de forma alguma, nós queremos uma empresa de voluntários, porque o voluntário tem propósito, e ele se engaja, ele dá o seu melhor, e a gente acredita que isso é bom para a sociedade, para a EDP, nós começamos no topo, Maristela, como eu disse, começando nos 200 líderes e fazendo um trabalho de conscientização, e obviamente que isso avançou. Então, respondendo essa questão de forma clara, a gente sempre teve um programa de voluntariado, estava caindo. Quando a empresa entendeu que o voluntariado faz parte do propósito e faz parte da estratégia da empresa, e a liderança, de fato, começou a ser coerente com o seu discurso, de fato, subiu exponencialmente. Eu queria também acrescentar aqui uma coisa ao que o Luís disse, e bem, que é uma questão de mindset, e as coisas mudaram na EDP quando as lideranças se envolveram, e também é uma questão de dar as condições às pessoas para que elas e incentivá-las ao voluntariado, porque há muitas empresas que fazem ações de voluntariado ao fim de semana, dentro dos horários em que os colaboradores têm o seu tempo livre. Portanto, também é uma questão de criar as condições. Como o Luís disse, foi fazer voluntariado, pegou 12 horas de fuso horário, mas segunda-feira estava a trabalhar, não é? Se calhar não é a melhor ideia do que fazer voluntariado, não é? Se calhar é preciso criar uma condição, porque o Luís provavelmente não voltaria a repetir isso, quando se calhar até chegou cansado ao trabalho e o seu líder de grupo lhe dizia, cara, então hoje não produziste nada. Portanto, há todo esse conjunto de coisas. Mas se calhar, se ninguém chamar a atenção porque sabe que foi fazer voluntariado, e em vez disso, o colega que está a trabalhar com ele naquele dia lhe perguntar como é que foi a tua experiência, e o Luís a seguir partilhar com ele a experiência, se calhar já inspirou mais uma pessoa. E, portanto, é assim que se constrói um ecossistema de responsabilidade social dentro de uma empresa, dando as condições e permitindo a partilha dos líderes partilharem as suas experiências, de outros colaboradores partilharem as suas experiências. Para quê? Para manter sempre no pico a motivação e para que outras pessoas se sintam inspiradas a fazer o mesmo. É verdade, Rui, dou um exemplo claro, né? Quando eu fui naquela época, foi isso mesmo. Então, você imagina, meio-dia no Brasil era meia-noite no Timor, como no Japão, e eu tinha que lutar ali para manter a performance. Hoje, quando a gente tem um programa de voluntariado no fim de semana, a gente libera 2 dias durante a semana. Ou seja, porque a gente entende que faz parte do propósito e da estratégia da empresa. Então, é um outro ambiente, isso é muito importante, né? Isso aí, eu vou para a última pergunta, da Marina, nossa parceira também aqui. Como vocês imaginam que o Brasil pode evoluir no conceito de responsabilidade social? Que dicas vocês têm para os empresários? Então, fechando aí, quais as dicas? O que a gente não pode sair daqui sem falar? Acho que a principal mensagem é que não há uma opção, porque na verdade, eu sou muito otimista, porque estamos frente a uma grande transferência massiva de recursos financeiros e de poder político para uma nova geração de líderes que vai ocorrer nos próximos 10 anos. Essa nova geração de líderes tem muito mais consciência social, ambiental e ética que a geração precedente. Portanto, os empresários que não realmente estão muito conscientes disso, que não estão construindo as suas empresas para esse futuro, vão claramente ter uma grande desvantagem competitiva em atração de talento, posicionamento de mercado, em realmente construir uma empresa que possa ter a agilidade necessária para navegar um mundo cada vez mais complexo, mais ambíguo, que muda mais rapidamente, mais incerto, imprevisível. Então, eu acho que está muito vinculado com o que eu mencionava no princípio, que é uma questão de liderança
E a liderança não é construir a empresa para atender os resultados do próximo trimestre, é construir uma empresa que vai continuar tendo sucesso dentro de 10 anos. E para isso, temos que ser conscientes que, mais que a recessão econômica, nós estamos numa grande recessão de confiança e as empresas têm que ter muito cuidado para construir e cuidar dessa confiança que eles têm com todos os seus stakeholders, né? Começando pelos seus empregados, pelas comunidades e clientes e fornecedores. Luiz? O que eu poderia dizer aqui para os empresários é que a gente aproveite e use a nosso favor esse exemplo da pandemia que o mundo todo está passando, né? Eu acho que é a quinta crise mundial desde 1900 e tivemos a Segunda Guerra Mundial, tivemos N outras, e nesse período a emissão de CO2 caiu, mas depois retomou. Ou seja, o mundo voltou a ser do jeito que era, e eu acho que a gente tem uma oportunidade de enxergar o mundo de uma forma diferente. Me identifico muito com a economista Kate Raworth, que escreveu o livro Economia Done It, e que ela diz que a gente tem que respeitar, sim, os limites, o teto ecológico, temos que trazer cientistas para as nossas empresas, para as nossas organizações, para que a gente consiga respeitar isso e também respeitar os fundamentos sociais, né? Eu acho que a gente tem que ir além do que a gente faz, porque isso vai ser bom para o negócio, mas vai ser bom para o planeta, e sendo bom para o planeta, sendo bom para a sociedade e humanidade, claro que vai ser bom para as organizações, porque elas são formadas por pessoas. É isso que eu estimulo, que a gente possa aproveitar essa oportunidade de aprendizado, uma nova ética de vida na Terra, porque esse sistema de crescimento econômico infinito, que não reparte a riqueza de uma forma que beneficia a todos, tem trazido, principalmente aqui no Brasil, a gente tem vivenciado, embora São Paulo já tenha um platô, mas um platô muito alto, e dificilmente a gente vai sair logo dessa crise. Por quê? Porque as organizações precisam olhar para além do que olhavam, né? Essa nova ética de vida na Terra é o que eu estimulo, é a palavra final que eu deixo para os executivos e empresários. Rui, finaliza? Finaliza. Ontem vi uma notícia que uma série de multimilionários escreveram cartas para os seus governos a dizer que queriam pagar mais impostos. Eu disse, isto está totalmente errado. Tipo, não é mais impostos. Eles podiam era pegar nas suas empresas que são gigantes e que lá está, que são marcas e que são empresas que são mundiais, e fazer programas efetivos, aplicar esses programas, criar programas de responsabilidade dentro da empresa e melhorar isso, e aplicarem em projetos que realmente fazem a diferença, sejam projetos mais locais, sejam projetos mais globais, e não colocarem impostos. Ou seja, eu acho que a responsabilidade social dos privados vai responder muito melhor do que muitos dos setores públicos e dos governos. Portanto, essas empresas e esses multimilionários devem direcionar, por exemplo, hoje em dia fala-se muito de UBI, por exemplo, se calhar investirem esses dinheiros que iam para supostos impostos, criar programas de UBI locais, por exemplo, sei lá, mas não se calhar colocar esse dinheiro na mão dos governos, mas se calhar criar iniciativas privadas que muito provavelmente têm muito mais impacto e se calhar muito mais transparentes do que iniciativas públicas. Eu já só digo aos governos assim, não os trovem, ou seja, deixem ou liberalizem leis ou tragam incentivos para que realmente as empresas possam fazer mais responsabilidade social, porque às vezes isto da responsabilidade social também tem muita coisa associada, muita coisa legal. Os incentivos, as pessoas não podem pensar que são coisas simples. Para uma empresa concorrer a um incentivo, como a Lei Rouanet, que o Luís referiu, é um processo burocrático gigante, que não faz sentido nenhum e que só vai tirar tempo a que realmente se façam coisas na prática. Portanto, e como o Silvio também falou, que depende dos países, depende das legislações, portanto, e é uma questão também de cultura. Eu acho que o futuro passa pela responsabilidade social das empresas. É as empresas que têm que se associar às suas comunidades, mover os seus stakeholders para realmente fazer a diferença. Porque não podemos contar com os nossos governos e cada vez mais
os políticos, existe aqui uma crise de liderança, como todos sabemos. Portanto, responsabilidade social corporativa acho que é o futuro. Isso aí. Bom, vamos finalizando aqui o nosso webinar. Muito obrigada, Silvio, Luiz, Rui, pelo compartilhamento de ideias. Foi, assim, alto nível, foi muito bom mesmo. Agradecer ao Instituto GESC pela parceria na promoção desse webinar, convidando aí o Silvio, o Luiz, para estarem conosco nessa manhã, nessa tarde. E obrigada a todos que participaram aqui, né, deixaram comentários, a audiência foi muito bacana, teve vários comentários, várias perguntas, infelizmente a gente não vai conseguir responder todos, né, pela questão do tempo, já ultrapassamos aqui quase 20 minutos, mas foi ótimo, foi excelente. E já deixar alguns spoilers aqui, nós da Esolidar, o Instituto GESC, nós já estamos preparando, né, como eu disse no inicinho, outros debates, né, então, em agosto nós teremos um debate aí só com mulheres, vai enriquecer bastante aí a nossa conversa, então sai fora, viu, Rui, você não vai participar no próximo. E também, né, nós estamos preparando aí uma série de podcasts, então, para quem gosta de conteúdo em áudio, aguarde, que nós também vamos fazer alguns podcasts em conjunto com o Instituto GESC, então, um conteúdo bem relevante, com vários convidados também, tá bem? Então, é isso, muito obrigada, pessoal, obrigada pela participação, nos vemos nos próximos webinars. Um beijo, um ótimo dia para todos. Até logo, obrigado. Até logo, obrigado. Mari, para a gravação, se faz favor.